atualizações do caso Kim Soo-hyun e menina. Deu uma reviravolta. Se você achou que a gente tava na segunda temporada chamada Rei das Lágrimas, não. Essa temporada aqui aparentemente se chama Sky Castle 2. Você vai ver pra onde que essa história foi, pelo amor de Deus. Mas antes dessa história ter mudado toda, vamos ver as coisas que foram ditas que ainda fazem parte da história Kim Soo-hyun, Kim Se-ron, antes de Sky Castle, no Rei das Lágrimas. Tá. Do Garo, mais conhecido como Garoceiro, mais conhecido como o homem que estava de luto semana passada porque o amigo dele foi impeachmentado. O Garo voltou a trabalhar porque o mundo é assim, né, gente? Não dá pra gente chorar pra sempre, a gente tem boleto pra pagar. Ele voltou a trabalhar e disse ele que a petição que eles abriram para poder mudar a idade, né, de consentir o namoro de 16... Então, fizeram a petição para mudar para 19, a petição conseguiu o número de assinaturas necessário e agora foi lá pro pessoal das leis, né? Agora eles vão ter que ler lá a petição, fazer um projetinho de lei, botar para votação, porque o povo quer. Falamos de Garo, vamos falar de quem agora, né? O filho do capeta e Jin-ho, aquele que eu amo odiar, mas não odeio amar porque eu não amo esta praga. Ele começou a soltar informações que ele acha que ninguém tem, né? E são informações que todo mundo tem. Disse ele que agora o Kim Soo-hyun fez uma nova perícia naqueles arquivos que ele já tinha periciado na Trubão. E tinha, quer dizer, ele periciou na Trubão. Vai, Manuela, deixa de ser venenosa. O Kim Soo-hyun até que mandou pra Trubão pra fazer uma perícia. Mas vocês lembram dos vídeos anteriores? Se você não viu os vídeos anteriores, pelo amor de Deus, vai ver. Porque vocês estão me cobrando de coisa que já foi dita. Você viu nos vídeos anteriores que fizeram a tal da perícia na tal da Trubão. E a Trubão é uma empresa que quase ninguém dá crédito. Então disse aqui o desquerido que o Kim Soo-hyun mandou fazer, a Gold Medalist no caso, mandou fazer uma nova perícia, e a nova perícia basicamente disse a mesma coisa. Disse que as mensagens de 2016 e as mensagens de 2025 são de pessoas diferentes, né? Que era o que já tinha sido dito. Que as mensagens de 2016 e 2018 também são de pessoas diferentes. Mas as mensagens de 2018 e 2025 são da mesma pessoa. Ou seja, mudou nada. Com isso, ele disse também que só vai funcionar a perícia se for uma perícia oficial, tá? Da polícia, do judiciário. Concordo, né? Achei meio óbvio falar isso, porque todo mundo sabe, mas enfim. E que algo que deixa muito claro de que não é o Kim Soo-hyun naquelas mensagens é que em nenhum momento é dito o nome do Kim Soo-hyun ou tem fotos do Kim Soo-hyun na conversa que a Kim Se-ron teve com o Kim Soo-hyun. Gostaria de mostrar para vocês o quê? Que essa conversa aqui, ó, essa conversa aqui, que eu vou mostrar muito por cima, que eu não vou ficar também abrindo minhas intimidades com vocês, tá vendo? Essa conversa aqui, que vocês não vão ver nada porque não tá focando, meninas, não importa. Ah, assim, ó. Tá vendo? Ó, tem alguma foto do Paulo Eduardo? Não. Em algum momento eu falo o nome do Paulo Eduardo? Não. Então isso mostra o quê, gente? Que essa conversa inteira, mesmo que aqui em cima esteja escrito Paulo Eduardo Coração, não é uma conversa com meu marido. Tá vendo? Isso é uma conversa com quem? Vi do BTS, porque aqui tem uma figurinha do Vi do BTS. Então, eu estou casada com o Vi do BTS. É isso que prova as mensagens. Porque não tem a cara do Paulo, mas tem a cara do Vi. Então, claramente, é um chat meu com o Vi. Enfim, é só para vocês verem como que a pessoa tem credibilidade. Mais um que entrou na história, absolutamente do nada. Um ceboso que faz anos que não aparecia nesse canal e eu espero que continue assim. Não. Desculpa,
Desculpa que Surreal não era você. Essa parte aqui era só pra ilustrar, gente. Pelo amor de Deus, peraí, eu tô na tela errada. Essa parte aqui era só pra ilustrar quais eram as mensagens que eles mandaram fazer a perícia. Pelo amor de Deus, não era de uma vez. Agora que as moças vão me cancelar mesmo. Não era pra zoar com a cara do Kim Soo-hyun, gente. A pessoa cebosa era outra. Era essa aqui, ó. Pronto! Agora sim! Pelo amor de Deus. Bate palma. Pronto, agora sim. Agora sim. Perdão. Kim Jisoo, mais conhecido como esse ceboso, que foi cancelado uns anos aí atrás, mas não deu em nada. Por quê? Porque o crime dele foi qual? Bater em criança, praticante de bullying. Bateu em criança e bater em criança não dá em nada, já falei pra vocês. Esse ceboso tá agora trabalhando nas Filipinas, né? Ele tá trabalhando nas Filipinas, aí fazendo a carreira dele nas Filipinas. Ai, Manuela, você acha que ele não tinha que refazer a carreira? Acho. Praticante de bullying não tem que fazer nada. Enfim, voltando. Aí, perguntaram pra ele num programa lá de TV, que agora ele é famoso lá, né, menina? E aí perguntaram pra ele, nossa, você está sabendo do caso Kim Soo-hyun? E ele ficou meio... E aí perguntaram, você conhece Kim Soo-hyun? E ele disse, não, nunca o conheci. E aí o pessoal que é fã do Kim Soo-hyun já tá querendo colocar o Kim Jisoo agora na fogueira, porque o Kim Jisoo falou que infelizmente não conheceu. Na verdade ele não falou infelizmente, ele só falou não conheço, e agora acham que ele está jogando o Kim Soo-hyun na fogueira, ele tentou se distanciar e não sei o que. Gente, talvez ele não conheça, tá? Assim, só um alerta. Talvez ele realmente não conheça. Enfim. Mais pessoas estão caindo nessa? Estão caindo. Eu tô mostrando pra vocês quem que tá tendo a vida escarafunchada pelas fãs do Kim Soo-hyun, tá? Aqui. Esses três. Também falaram desses três, minha filha. An Bu-hyun, Im Shi-won e Jong Hae-in. A mulherada, no caso nem foi a mulherada fã do Kim Soo-hyun dessa vez, foi as moças anti-Kim Soo-hyun. Foram pra cima dos três. Eu já tinha falado do Jong Hae-in e do Im Shi-won. Foram pra cima dos três. Porque vocês estão seguindo ele nas redes sociais. Tem que parar de seguir pipipi, popopó, pipipi, popopó. E aí, no que deu? Deu que o An Bu-hyun e o Im Shi-won foram espertos. Pararam de seguir todo mundo. Nem a mãe deles eles estão mais seguindo. O Jong Hae-in não parou, não deitou. Não deitou, continua seguindo todo mundo, não mudou nada na vida dele, que ele também é tinhoso, ele não vai dar o braço a torcer. Se ele não tem culpa, gente, e ele acha que o tal do amigo lá não tem culpa, também deixa ele, né? Ele tem o direito dele de... Eu não tava aqui até 2 minutos atrás com dó da menina Neia e nem sabia que ela faz tigrinho? Às vezes é a mesma coisa, às vezes o Jong Hae-in também não tá sabendo, né, gente? Às vezes o Jong Hae-in também não tá sabendo o que acontece, vai saber. Que mais? Sim. Nesses últimos dias também apareceu uma carta que a Kim Sae-ron teria trocado com aquele marido dela. E aí eu quero mostrar pra vocês o que eu quero mostrar pra vocês. Que não apareceu nada, gente, nos últimos dias, não. Isso é notícia velha, gente. Eu falo pra vocês que vocês têm que ficar mais ligeiros com as coisas que vocês ficam ouvindo por aí. Por quê? Porque as pessoas requentam história. Faz 2 semanas que quase não teve atualização nesse caso, porque o garoceiro tava chorando. Ele tava mal com impeachment. E aí, reviveram a história da carta. Mas essa querida aqui, mais conhecida como eu mesma, no vídeo 8, já tinha trazido essa carta. Que virou ex-marido. Essa daqui é uma carta que ele liberou, que foi uma Inception. Carta que ela escreveu quando o relacionamento deles terminou. E aí eu fiz a tradução ali no Google Tradutor, ficou muito boa, então ficou muito boa, vocês vão ver essa carta no vídeo 8. E no vídeo 10 também tem uma coisinha que eu já tinha dito, e eu vou repetir aqui. Por quê? Porque é a introdução do assunto dessa semana, o assunto que mais querem falar sobre. Vocês estão pegando
o que eles estão tentando fazer? Vem comigo. Vem comigo aqui no dedinho. No dedinho. Conta, gente. Conta o dedo da gatinha. Ele tá falando que as mensagens de 2016 e 2018 são duas pessoas diferentes. Aí ele tá falando que em 2021, quando ela bateu o carro, ela tava com outro cara. E antes, em 2020, ela tava com ele. Aí tem um ex-namorado suposto, que a gente já sabe que não namorou com ela, mas é um ex-namorado suposto. E tem um ex-marido. Essa menina, supostamente, de 2016 a 2000 e o quê? 25, passou na mão de 6 machos. Parabéns, Kim Soo-hyun! E a gente nunca pensou, não é mesmo? Que iam tentar colocar a menina como rodada. Pronto. Eu pensei em falar tudo isso de novo, mas aí eu falei assim, eu já falei antes, por que eu vou ter que repetir? Eu vou passar só a minha cara falando que eu já falei antes. Ela namorou outro na época que falam que ela namorava o Kim Soo-hyun e ela era menor de idade. Tem coisa encoberta aí. E isso que disse que não atualiza, disse Dona Geis. Ah, Dona Geis, é porque assim, essa fala aí é do Lee Jin-ho, né? Lee Jin-ho é misógino. Eu já falei pra vocês algumas vezes, misógino não tem que ter voz. Misógino só tem que uma coisa nessa vida, tem mais que se... Mais nada. O misógino só tem que isso nessa vida. Mas vamos fazer de conta que essa menina tinha 15 namorados. Muda o quê? Não muda nada. Vamos dizer que essa menina tá radando pro bairro inteiro. Que é nesse nível que querem jogar o negócio, então vamos jogar. Vamos dizer que essa menina tá radando que nem chuchu na cerca. Muda o quê? Não muda nada, só vai mudar o quê? Se a senhora falar assim, ah não, mas tinha outros adultos se engraçando com essa menina. Aí eu vou falar, traz a cabeça deles aqui numa bandeja de prata que a gente quer falar mal deles também. Tá me entendendo? Se a senhora me falar, deve ter outros adultos que também se engraçaram com essa menina, eu vou falar, por favor, eu quero nomes, porque eu não tenho problema nenhum de falar mal de qualquer adulto. Não é uma coisa pessoal com o Kim Soo-hyun. Se tiver outros adultos se envolvendo com criança, quero falar mal deles também. Agora, se não forem outros adultos, se for todo mundo ali da idade dela, muda o quê? Não entendi. O cara para de ser um adulto que se envolveu com ela? Não. A dívida tá paga? Não. A cobrança vira educada? Não. O número dela para de ter sido vazado pra imprensa? Não. Não muda nada. Agora, o objetivo... Eu sei qual é o objetivo? Sei, eu sei qual é o objetivo. Todo mundo sabe, a senhora sabe também. O objetivo é, vamos fazer a mulher ficar com fama de vagabunda, vamos fazer a mulher ficar com fama de vadia, porque é assim que a gente acaba com mulher. A gente fala pra todo mundo que ela dava mais do que chuchu na cerca, porque aí ela não tem credibilidade nenhuma. Porque aí todo o mal que ela sofrer é pouco. É assim que se destrói mulher, gente. Pelo amor de Deus, 2025 vocês não sabem que é assim que se destrói mulher? Não é possível. Não é possível que vocês estão de inocente. Não é possível que vocês estão de inocente nesse mundo, que vocês não sabem como é que faz. Para, gente. Pelo amor de Deus. Não fiquem chocados, gente, quando vocês verem tentando colocar uma mulher de rodada. É o jeito mais fácil de destruir. Como, Manu? Como estão tentando colocá-la de rodada? O filho do capeta, mais conhecido como Lee Jin-ho, soltou que a moça teve vários namorados. Ah, ela teve vários namorados nesse tempo. E o namorado dela de 2020 terminou em 2020, Kim Soo-hyun, já mudou de novo. Lembra que era 2019 a 2021. Aí na coletiva ele falou 2020. Aí depois da coletiva ele falou 2019 a 2021. Aí agora o Lee Jin-ho tá falando só 2020. Terminou com ela em 2020. Aí, tudo bem, terminou com ela em 2020 e em 2021, a Kim Seron, escuta essa frase. Em 2021, a Kim Seron alegou que os dois estavam namorando. Ele não tá seguindo a história. Ele não tá seguindo a história. Por quê? Porque a história conta que a Kim Seron, na verdade, nunca alegou que eles tiveram um relacionamento. Ela postou uma foto, apagou, foram pra cima dela e ela disse que não.
ela nunca assumiu relacionamento nenhum. Mas, segundo ele, ela assumiu em 2021. Ele não tá seguindo a história. E aí, veio com essa de que ela teve um namorado cantor. Depois do Kim Soo-hyun. Mais conhecido como Woods. Mais conhecido como Luizinho, gente! Vocês acreditam que é o Luizinho que seria o suposto namorado dessa menina? O Luizinho, ele já morou aqui no Brasil. Isso sim é novidade. Breaking News, CNN. Isso sim é breaking news, tá bom? Isto sim é breaking news, minha filha. Luizinho, que já morou no Brasil, ele que já jogou, inclusive no Corinthians, já brilhou muito no Corinthians, seria o suposto namorado da menina. E é nessa hora que a gente se pergunta, e daí? Porque, gente, pelo que eu entendi da notícia do Lee Jin-ho, namorou com o cara depois do Kim Soo-hyun, então não estava tipo Neymar metendo gaia na cabeça de ninguém. O Kim Soo-hyun fala que só namorou com ela adulta, então depois do namoro ela era adulta. O Luizinho tem 4 anos a mais que a menina, não 12, 4. Então o Luizinho também era adulto e era um adulto ali, né, mais ou menos da mesma idade. Então, a grande notícia do Lee Jin-ho é que depois que ela terminou um namoro, ela começou outro namoro e namorou com um homem adulto quando ela era adulta? Realmente, acabou o caso agora. Agora, solucionou. Solucionou o caso. Acabou o problema desse caso. Vamos para a próxima fofoca. Mas aí, mano, você não falou que era Sky Castle? Até agora tá o Rei das Lágrimas. Duas vezes a mesma trilha, porque é a única trilha de suspense que eu tenho. Menina, o Garo levantou hoje, falou, chega de chorar pelo impeachment derramado. Tá na hora de botar minhas manguinhas de fora. O Garo começou a contar pra gente sobre uma reportagem que ele viu na KBS. E segundo a reportagem do Garo, gente, olha pra onde vai essa história agora. Loucura total. Segundo a reportagem do Garo, tem uma empresa famosa de educação chamada, cadê o nome? Siwon School. É uma empresa de ensino de idiomas, de inglês. Tem algum slogan do tipo assim, estudar na Siwon School e aprender inglês não é um objetivo, é uma forma de felicidade, ou alguma coisa do tipo. A Siwon School está sendo investigada por manipulação de mercado, uma coisa meio esquisita. E aí diz que a Comissão de Serviços Financeiros, lá da Coreia do Sul, foi quem pegou assim umas coisas esquisitas na Siwon e mandou essa Siwon pra polícia de Seul. Falou assim, alô, é da polícia? 190. O homem falou, sim. Então, você pode investigar a Siwon School? Não sei o que. A polícia falou, claro, por que não? Vou investigar. Já começou a investigação. Não é que vai, é que já tá rolando. Aí você vai falar, mas o que tem a ver, mano? Siwon? Com garoceiro? Com Kim Soo-hyun? Menino. Esse homem não é o Kim Soo-hyun. Esse homem se chama Cho-guk. Esse Cho-guk, há alguns anos, deu um escândalo lá na Coreia. Por quê? Porque esse homem, ele é político. E esse homem foi pego numa fraude de ensino dos filhos dele. Por isso que eu tô falando sobre Sky Castle, porque Sky Castle fala sobre isso. Rolou uma fraude no ensino lá dos filhos dele e esse homem foi pego nessa fraude. A mulher dele, inclusive, foi parar no Chilindró. E esse homem, Cho-guk, ele tava envolvido com uma empresa chamada Kolink. Tenta ir seguindo, gente, porque a história é difícil de entender. Esse Cho-guk, ele tava envolvido com essa empresa Kolink, que tinha a ver com a educação. Esse aqui, ó, Cho-guk, ok? O Cho-guk, junto com o sobrinho dele, que é o Cho Bong-dong,
ok? O segundo ali. O Chogook, junto com o Chobondon, eles resolveram que eles iam comprar uma outra empresa. Uma outra empresa daquela senhora ali, ó, Ibuyan. Aquela senhora com o dedinho. É uma empresa de educação. A senhora com o dedinho avisou que ela não sabia da falcatrua, tá? Então, ela tá ali com o dedinho dela falando, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sou a antiga dona da empresa. Essa Colink começou, ó, falir. E foi comprada por outra empresa. Que é quem, gente? Uma empresa que não tem nada a ver. A Gold Medalist. Por algum motivo, a Gold Medalist, que é uma agência de atores, comprou essa Colink, que já tinha mudado de nome quando comprou a da mulher, já mudou de nome. A da mulher vendeu para a Gold Medalist, mudou de novo. Aí criaram um grupo chamado Gold NS, Gold de Gold Medalist, S de Siwon School, e dentro dessa empresa tem a Siwon School. Lembra aqueles negócios que eu já expliquei para vocês de empresa que tem outra empresa? É isso. Então a Siwon School é uma empresa dentro da Gold S e a Gold S é uma empresa do mesmo grupo da Gold Medalist. Tá, Manu, mas é só compra e venda, não se pode mais comprar e vender as coisas no mundo capitalista? Calma, gente, eu falei que o negócio é confuso. O problema todo não é comprar e vender, vender e comprar. O problema todo é isso aqui. É manipulação de ações. É disso que eles estão sendo acusados. E isso aqui é crime. O que é manipular as ações? E por que eles estão sendo acusados disso? A Siwon, ok? A Siwon, que é esse logo que tá aqui na tela, essa escola de inglês, está sendo acusada de manipular o mercado, porque como vocês podem ver nesse gráfico aí embaixo, estão vendo meu mouse, né? Desde mais ou menos aqui, ó, que deve ser o que, 2022, ela tava com as ações em mais ou menos 1.500, estão vendo? E essas ações começaram a subir, batendo mais de 10 mil wons por ação em um ano. Isso não é normal. É como se 10 vezes a empresa tivesse crescido em um único ano. As suas ações que valiam 1.000 agora custam 10 mil. Se você tinha 1.000 ações de 1.000, você tinha 1 milhão, agora você tem 10 milhões. Olha que incrível, ela sabe fazer conta de multiplicar. Só que quando bateu isso aqui, caiu de vez e caiu para 300 wons. De 10 mil para 300 wons. Ah, é coisa que acontece. Não. Primeiro que uma queda assim, só se acabar o mundo, né? Para acontecer tudo de uma vez. Mas segundo que o problema não é só a queda. O problema é que antes da queda, algumas ações começaram a ser vendidas por algumas contas muito específicas. Vende. E depois caiu. O nome disso é o quê? Informação privilegiada. Manipulação de ação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Manuela tem uma empresa, ok? E vocês são todos meus amigos, meus acionistas. Mas tem vários acionistas que eu não gosto deles, mas eu gosto de vocês. Eu viro para vocês sabendo que eu vou quebrar e falo assim, gente, vende tudo. Vou quebrar semana que vem. Todo mundo se livra do BO. Se todo mundo vende, é porque tem gente que compra. As pessoas que compram estão achando que estão comprando um negócio normal. Semana que vem eu quebro e todo mundo toma no meio do brioco. Então é disso que estão acusando essa Siwon School, que está dentro da Gold S, que é parte da Gold Medalist, que é do... Quem sou eu? Você tá entendendo que mudamos de drama, gente? Não é mais Rei das Lágrimas. Isso aqui agora é Sky Castle 2. Uma loucura total, gente. Eu botei minha cabeça pra funcionar, gente, porque eu não sou boa desses negócios das economias, dos investimentos, dos tudo. Obrigada, ChatGPT, que me ajudou
a entender o texto do Garo, porque não é fácil isso aqui. Você, por favor, manda aí o Pix, já que já estamos falando de dinheiro, manda um Pix, manda um superchat, um super sticker, porque eu tô merecendo desse trabalho que eu tive hoje, que foi difícil, viu? Foi difícil. Ok. Isso aí começou a acontecer em junho de 2023, já teve essas poucas contas que venderam, aí parou um pouco, aí venderam de novo, aí parou um pouco, até que caiu de vez as ações, entendeu? Ou seja, foi premeditado. Também tem esse agravante de que não foi só uma venda e aí caiu. Teve uma grande venda, aí teve uma grande venda, aí teve uma grande venda e caiu. Então já era meio premeditado de que isso ia acontecer, ok? Tá bom pra vocês? Não, pode piorar. Que é isso, Manuela? Isso é o nome, gente, de pessoas que eram acionistas dessa empresa, ok? Quem eram os acionistas dessa empresa, gente? Muitas pessoas, mas quem são essas 3 pessoas que estão ali marcadas? O primeiro nome é Ryu Tae-hyun, que vocês não sabem ainda quem é. O segundo nome é Kim Jin-ah, que também vocês não sabem quem é, talvez saibam. E a última é Kim Se-ron. Por que a Kim Se-ron, e isso daqui é de quando ela ainda era menor de idade, por que a Kim Se-ron tem ações em uma empresa do grupo do Kim Soo-hyun? E sabe quem não tá nessa lista? Kim Soo-hyun. Sabe quem também não tá nessa lista? So Ye-ji. Sabe quem também não tá nessa lista? Nenhum outro funcionário da Gold Medalist. Não tem nenhum outro funcionário da Gold Medalist nessa lista. Tem apenas e somente Kim Se-ron. Será que ela sabia? Será que ela não sabia? Será que ela era laranja? Será que ele usou o nome dela? É isso que está sendo agora questionado. Mas mais do que tudo isso, qual é o link que faz com a história anterior? Se essa menina tinha até ações dentro de uma empresa, essa menina não era uma desconhecida. Essa menina tinha algum relacionamento com esse homem. Diz o Garoceiro, eu não sei de nada, mas é isso que Garoceiro tá levantando. É isso que Garoceiro tá levantando. Pra uma menina menor de idade ter até ações dentro da empresa do homem. E não é algo do tipo, todos os funcionários, todos os atores têm ações. Não, porque nem ele tinha, nem o nome dele tá na lista, só o nome dela. Tem algo aí. A número 3, que é ali a Kim Jin-ah, é meia-irmã, né, do Kim Soo-hyun. Também pode ser prima, né, gente, que essa família dele é meio estranha. Aquele Irobi. Tem gente que fala que é primo, tem gente que fala que é meio-irmão. Essa Kim Jin-ah é a mesma coisa. Ela é meia-irmã do Kim Soo-hyun. E o número 1 é o tal do Ryu Tae-hyun. Isso aqui é uma mensagem desta pessoa chamada Ryu Tae-hyun. O Ryu Tae-hyun tá mandando mensagem pra uma pessoa aqui nesse print, falando, pai, por favor, quero falar com você, não sei o que, não sei o que. Quem é que ele tá chamando de pai? O pai da Se-ron. Mas não é irmão de sangue da Se-ron. Nem de criação, nem de nada. Não é irmão da Se-ron. É tipo um cara, é tipo um opa, que tá chamando o pai da menina de pai. Ou seja, o cara número 1 da lista de ações do Kim Soo-hyun, da empresa do Kim Soo-hyun, de uma das empresas do Kim Soo-hyun, chama o pai da Se-ron de pai. A número 3 é a meia-irmã do Soo-hyun. A número 5 é a própria Se-ron. Que loucura que tá acontecendo, gente. Eu também não sei. Mas quem é que vai saber? Lê aqui. Dá pra ler? Não dá pra ler. Eu leio pra vocês. Comissão de Serviços Financeiros, Polícia de Seul. Em breve teremos mais atualizações dos órgãos oficiais. Pelo amor de Deus! E essas foram as atualizações do dia de hoje, que é qual o dia? 11 de abril, vídeo 13, se não me engano, na saga Kim Soo-hyun, que a gente não sabe pra onde vai, mas a gente tá indo atrás desse trem. Que loucura, menina, que loucura. Um beijo pra vocês, até a próxima atualização dessa loucura. Tchau, tchau.